Fala galera, tudo bem? Então, para a gente falar sobre reação nos apoios, a primeira coisa que a gente tem que saber é a nossa convenção aqui. Então, vamos lá. Quando a força estiver de cima para baixo, nós vamos entendê-la como negativa. De baixo para cima, positiva. Quando ela estiver da esquerda para a direita, positivo, e da direita para a esquerda, negativo, tá? E com relação aos momentos, quando o momento tende o seu ponto que você está analisando girar no sentido horário, ele será negativo. Quando no seu mesmo ponto, esse momento, essa força está fazendo com que o seu momento gire no sentido anti-horário, nós vamos interpretá-la como positiva. Então essa vai ser a nossa convenção, tá? Então, seguindo esse princípio, nós temos aqui uma viga, né, com um apoio fixo e um apoio móvel. Ela tem 8,60 de comprimento, tá? Ela tem uma força aqui sendo aplicada de 10 newton a 2,10 metros do ponto B e 6,5 metros do ponto A. Então, nós temos uma força de 10 newton sendo aplicada aqui. Beleza. Então, primeiro passo, né, um roteirinho básico aqui, é a reação, a somatória das forças em X. Eu tenho alguma força aqui na horizontal? Não. Então, minha força em X é igual a zero. Beleza. Segundo passo. Segundo passo, a somatória das forças verticais, né, ou em Y. Então, quais são as minhas forças verticais aqui que eu tenho, você analisando as forças? Então, são todas as forças, né, que é no sentido de baixo para cima ou de cima para baixo, né, no eixo Y, que estão atuando nessa viga. Quais são? A minha reação vertical em A, minha reação vertical em B e a minha força de 10 newton. Por que eu tenho essas reações? Toda ação tem uma reação. Então, se eu tenho uma força de 10 newtons de cima para baixo, necessariamente eu tenho que ter essas duas forças também equivalendo a 10 newton. Por quê? Se eu tiver maior, a somatória dessas duas forças forem maior que 10, essa estrutura está subindo, né? Se for menor, está descendo. Então, para elas terem um equilíbrio, a somatória das reações tem que dar igual à minha força aqui. Então, o que eu tenho aqui? O meu RVA, minha reação vertical em A, ela é positiva ou negativa? Opa, vamos ver aqui, ó. Na nossa convenção, de cima para baixo, positiva. Então, ela é positiva, tá? Beleza. Você continuando na sua viga aqui, qual é a outra força que tem? Opa, 10 newton. O 10 newton, ele é positivo ou ele é negativo? Olha na nossa convenção aqui, ó, de cima para baixo, negativo. Então, menos 10 newton. Continuando na nossa viga, qual outra força que eu tenho aqui? A reação vertical em B. Positivo ou negativo, pessoal? Positivo, de baixo para cima, positivo. Então, mais RVB, minha reação vertical em B. Tudo isso igual a zero, né? Que é a somatória das forças verticais nas reações de desequilíbrio também. Todas as somatórias têm que ser igual a zero. Beleza, resolvendo aqui, como que vai ficar? RVA, né, mais RVB, vou passar o 10 aqui para lá, vai ficar com sentido positivo, né? Passou para o outro lado da igualdade. Então, aqui resultou para mim no que eu acabei de falar para vocês. RVA mais RVB tem que ser igual a 10, para que essa viga esteja em equilíbrio, não esteja voando e nem descendo, certo? Beleza, mas aí não me resolveu nada, né? O que está faltando agora? O meu terceiro passo, que é o que? A somatória dos momentos. Vamos pegar um ponto aqui qualquer. Vamos pegar o ponto A. Tanto faz se você pegar o ponto B ou o ponto A. Mas vamos pegar o ponto A aqui. Então, somatória dos momentos no ponto A. Vou copiar esse texto aqui só para ficar mais fácil. Então, o que eu tenho? O momento, pessoal, o que ele é?
é força vezes distância. Distância da onde? Distância do ponto que você está trabalhando. Qual ponto seria? Vamos, nós estamos trabalhando no ponto A? Então, digamos que aqui fosse uma régua, por exemplo, e você apertasse ou segurasse esse ponto aqui, que é o nosso ponto A, tá? Então, o momento é a força vezes a distância, né? Então, o que eu tenho aqui? Você analisando essa viga, qual a primeira força que eu tenho? O RVA. Qual a distância dessa força até o meu ponto A? É zero, né? Então seria RVA vezes zero? Zero. Então eu nem vou considerar o RVA, tá? Aí continuando da minha viga aqui. Opa, tenho essa força aqui, ó, 10 newton. Beleza. Então, 10 newton. Qual a distância da minha força até o meu ponto que eu estou estudando? 6,5 metros. Então, 10 vezes 6,5 vai ser o momento causado por essa força nesse ponto. Tá, ele é positivo ou negativo esse momento, pessoal? Veja bem, eu não estou segurando esse ponto está fixo, tá? Então eu tenho uma força aqui, ó, de cima para baixo, que ela está fazendo, está tendendo com o meu ponto gire no sentido horário, tá? Ou seja, ó, veja bem, eu estou segurando esse ponto aqui e essa força está pressionando a minha viga para baixo, né? Está pressionando a minha viga para baixo, fazendo com que aqui gere um momento no sentido positivo, né? E pela minha convenção, sentido positivo, na nossa convenção, é negativo, tá? Então, esse momento vai ser o quê? Menos 10 newton vezes quanto? A distância da minha força até o ponto que eu estou estudando, 6,5 metros. Então, vezes 6,5. Beleza. Continuando na minha vida, qual outra força que eu tenho? Opa, eu tenho o RVB, né? O meu RVB, o momento dele causado nesse ponto vai ser RVB vezes a distância até o ponto que eu estou estudando, que é 8,60. Tá, então vai ser RVB vezes 8,60. Positivo ou negativo? Vamos ver? O nosso RVB, ele está fazendo uma força aqui de baixo para cima e meu ponto que eu estou estudando é o ponto A. Então, ele está fazendo com que meu ponto gire no sentido anti-horário, né? Ele está forçando aqui de baixo para cima e está fazendo com que meu ponto gire no sentido anti-horário. Na nossa convenção, sentido anti-horário, positivo. Então, mais a minha força é RVB vezes a distância até o ponto que eu estou estudando, 8,60. Tudo isso igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma força aqui atuando na minha viga, certo? Agora é só resolver aqui, ó. Vamos fazer bem por partes. Então eu tenho menos 10 vezes 65, 6,5, perdão, 65. RVB vezes 860 igual a zero, né? Continuou a mesma coisa. Então agora o que eu vou fazer? Vou isolar esse RVB, lá de cá. Vou passar o 65 para cá. Estava negativo, vai passar para cá? Positivo, 65. O 860, ele está multiplicando, vai passar para lá, para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Então, dividido por 8,60. Logo, o meu RVB, vamos colocar aqui. Então, ficou como? 65 dividido por 8,60. 7,55. O RVB é igual a 7,55 newton. Beleza, então eu tenho a minha reação vertical em B e a minha reação vertical em A. Ou você faz a conta de novo, né? Agora pensando no seu RVB, que você vai descobrir o RVA, ou se você tem certeza do seu resultado, você vai pegar essa equação aqui, ó, você já tem ela. RVA mais RVB é igual a 10 newton. Logo, se eu descobrir que o meu RVB é 7,55, só eu substituir aqui, ó, 7,55. Agora eu isolo aqui o meu RVA. Ficou 10 newton menos, né? Porque menos estava positivo, passa por outra igualdade negativo, 7,55. Então,
10 menos 7,55, 2,45 newton. 2,45 newton. Então, agora sim, ó, eu tenho minhas duas reações dos apoios, 7,55 e 2,45. E a somatória das duas vai dar a minha carga total, 10 newtons. Certo, pessoal? Então, esse é um exercício simples de isostática, tá? Que nós temos aqui uma viga simplesmente apoiada e uma carga pontual, né? Não centralizada, mas uma carga pontual. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.